Olá devs, meu nome é Jacob Moura e você está na Flutterando, o maior canal de Flutter do Brasil, e essa é a aula final sobre MobX. Não quer dizer que vamos terminar de falar de MobX, mas cobrimos tudo que o MobX pode fazer por nós. E aí, a gente vai passar a fazer aplicativos, e se alguém tiver dificuldades, que vão entrando ali, os que não fizeram esse curso aqui básico, a gente manda essa playlist para eles ali, beleza? Então, para complementar, a última coisa que falta falar é o Observable Streams, ou no caso, a reatividade. Então, a reatividade com streams, né? Então, a gente vai falar também do RxDart. Vamos trazer, então, essa feature que era muito utilizada no Block, né? Para você trabalhar com transformação de stream, tem um link aqui, ó, sobre programação reativa, explicando o que são streams. Então a gente vai fazer duas coisas. Primeiro a gente vai fazer essa filtragem aqui, ó, deixa eu passar. Essa filtragem, já tá até aqui o text field, com o MobX puro, né? Normal. E depois a gente vai fazer com RxDart, ou seja, usando streams, né? Isso não é para provar que uma é melhor que a outra, é para mostrar que você pode estar utilizando. Por exemplo, existem coisas que tem streams. O Firebase, por exemplo, a gente entrega uma stream. O Hasura Connect também. E algumas outras funções. Então, você sempre vai precisar trabalhar com stream. E você pode transformar essa stream em um observable stream e trabalhar ela num escopo do MobX. Mas vamos fazer esse filtro só com o MobX mesmo, para a gente ver como é que funciona. Para a gente ter uma filtragem, a gente precisa de ter uma string observável, né? Eu vou chamar de filter e vou dar um nome dela vazio. E aí a gente tem que ter a alteração nela também. Então vou chamar o action, né? Vou chamar de setFilter, vou chamar de string_value. E aqui, ó, a gente vai adicionar filter igual a value. Ok? Fechado. Então o que a gente precisa fazer agora? Né? A gente precisa da lista ser filtrada. Para a lista ser filtrada, a gente tem que escutar tanto o filter quanto o list. Então a gente vai utilizar o computer, beleza? Então, esse computer, né, aqui é um observable list, eu estava testando um negocinho aqui, ó, observable list, né? Então, para ele funcionar, né, normalmente, a gente precisa de um computer de observable list, normal, né, observable list de items, do jeito que está aqui em cima, né, vou botar aqui um as observable, que eu tinha tirado anteriormente. A gente precisa do observable list e de um getter dele, a gente vai chamar de list filtered, a lista filtrada. E aí a gente coloca a nossa lógica de filtro, né? Então a gente pega a string de filter, se ela for vazia, então a gente retorna a lista total, né? Sem problema. Então eu vou retornar aqui a lista, cadê? Vou retornar a list filtered de items total. E se ele não for, a gente faz o seguinte, ó. A gente retorna a lista, mas a gente faz um where. Um where a gente vai selecionar só os itens, né, que dependendo de uma condição, né, a gente vai pegar item a item, vai fazer um novo array, baseado nessa condição aqui, ó. Se o title ele contém o filter, alguma coisa do filter, então eu dou um toList aqui, ó, dou um toList e ele já volta para mim aqui. Nesse caso específico, eu nem preciso que meu computer seja um observable list. Ele pode ser só list mesmo, que a gente não vai precisar de reatividade, a gente não vai trabalhar adicionando nada nele, a gente vai trabalhar adicionando aqui em cima nesse cara, beleza? Então, agora a gente tem que fazer o seguinte, ó, com esses caras já prontos aqui dessa forma, a gente tem que substituir lá na view, aqui que a gente está trabalhando, ó, controle list itens, né, list items, a gente substitui por list filter, que é a lista nova, né, que já está filtrada, e aqui, ó, no title, que tem esse text field, a gente vai precisar fazer ele mudar, né? Controle o filter, né? Então set filter normalmente. Com isso, ó, a gente já tem uma filtragem aqui, ó. Se a gente apertar o 1 aqui, ó, um aqui, ó, você vai ver, ó, um 2, ó. Se eu adicionar nomes aqui, ó, por exemplo, David, ó, Diego. E eu colocar o D maiúsculo aqui, ó, você vai ver que o D ele funciona. Mas se eu colocar o D minúsculo, ele vai acabar pegando o David porque ele tem um D minúsculo aqui no final. Mas para você evitar que isso aconteça, a gente vamos aqui na parte do código e vamos fazer o title ser lowercase primeiro.
para ele testar com filter low case também. E aí a gente pode ter a sensação de, como é que a gente diga aqui, case insensitivo, né? Então vamos lá, vou adicionar novamente aqui, ó, David, e vou até dar desse jeito ali, vou apagar e vou adicionar de novo, ó, David, que a gente não implementou o editar ainda, vou adicionar aqui, ó, Diego, beleza? Se eu apertar D, ó, ele aparece os dois agora, viu? Então eu tenho isso aí também. E ele é reativo. Se a gente olhar aqui no nosso código, a gente vê que, como é um computed, ele vai estar observando tanto o filtering quanto o list item, que são observáveis. Então, se um dos dois alterar, ele vai rebuildar a reação, vai chamar novamente o list filter, beleza? E isso quer dizer, então, que eu tenho uma lista reativa tanto para quando eu estou filtrando, por exemplo, eu estou filtrando, e eu vou adicionar algo aqui, Daniela, por exemplo, Daniela. Se eu adicionar, ó, ela vai aparecer mesmo estando no filtro. Porém, se eu adicionar aqui, por exemplo, Carla, que não tem nenhum D, eu salvar, ó, ele não vai aparecer. Então é uma lista totalmente reativa. Agora, se eu sair daqui, ó, você vai ver, ó, Carla aqui, ó, desse jeito. Então, temos aqui uma lista reativa, inclusive quando a gente está filtrando. Bacana, né? Então agora a gente vai ver isso. Como é que a gente faz com RxDart? Eu já estou com o RxDart instalado, né? Então, essa parte da aula é para a galera que gosta do RxDart. Então, se você precisa de stream, mexer com stream, eu vou mostrar aqui, ó, que a gente consegue fazer também aqui no MobX. Então, vamos fazer essa lista e essa filtragem usando o RxDart. Então, vou criar aqui, ó, o final, vou criar um list items, ó. Do mesmo jeito que a gente criou, eu vou até comentar esse cara, ó. E ele vai ser, ó, basicamente um behavior subjective de list de items model, beleza? E eu vou já iniciar ele com valor vazio aqui, ó. Show! Com valor, um array vazio. E aí eu vou criar outro behavior subjective, outro controle de string para o filtro. Só que aqui ele vai ser, obviamente, de string. Show? E eu vou iniciar com uma string vazia. Normalmente aqui. Então, ó, aqui eu já posso até... Eu vou apagar, vai. Vou apagar todos esses caras aqui, ó. Vou apagar o filter. Vou deixar esse set filter aqui, que eu vou precisar dele também. Vou deixar o computer aqui também. E eu vou apagar esse cara também. Vai, pronto. O que acontece agora? A gente vai precisar concatenar os dois aqui. Mas como é que você vai setar o filtro agora, ele sendo um useAdd? Você setar o filtro aqui dessa forma. Como ele é um fluxo, basta eu adicionar ao fluxo aqui, ó, o valor ao fluxo. E aqui da mesma forma, ó, se eu vou pegar, quando eu estou com behavior subject, eu vou pegar essa lista, né? Vou fazer .add, então vou adicionar alguma coisa ao value dessa lista, quer dizer, ao value, né? Aqui, ó, ao value dessa lista, que vai ser o model, e vou retornar esse cara para o meu add. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, de eu pegar uma lista, né, var list, eu pegar a lista do value, né, que é o value do meu behavior subject, e aí eu fazer o meu add aqui, ó, list.add, ok? E aí, ó, só com ponto dessa vez, né? E aí eu adiciono diretamente a string, né? A string do list items, que agora é uma string desse jeito. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa, né? Eu pego a lista, eu removo o item dessa lista, normalmente, e aí eu adiciono a lista com o item removido. Note que eu estou fazendo add da lista com o item removido. Então eu estou enviando a string, porque é assim que a gente trabalha com string. Agora a gente precisa de um output só. Então geralmente a gente usa string, mas dessa vez vamos usar o observable string para ser uma string observável. Vou até chamar de output também aqui, beleza? Agora a gente vai usar o RxDart para concatenar esses dois controles, esses dois fluxos aqui em cima. Então eu vou criar um construtor aqui, ó, para ele trabalhar no construtor. E aí, para a gente preencher esse output aqui, ó. Esse output aqui, inclusive, vai ser do tipo... A gente já pode botar o tipo também desse output string. Vai ser do tipo list de item models. Adicionando aqui,
a gente vai fazer o seguinte. Para a gente concatenar, a gente vai usar um combine last two do RxDart. Para ficar didático, eu vou dizer quais os tipos que eu vou concatenar. Eu vou primeiro concatenar uma string que tem do tipo list model, outra que vai ser ali o list item, uma string de string, e vou retornar uma outra string de list model, mas já com ele filtrado, beleza? Então aqui eu vou adicionar as strings referentes ao que a gente está trabalhando, string, pegar a string do filter também, stream, e aqui a gente vai ver a combinação e retornar a nova lista de streams, beleza? Deixa eu fazer aqui, ó. A gente tem a lista e o filter, normal. Show? Então agora, vou até passar esse cara aqui para baixo, pra gente poder trabalhar direitinho. Então, voltou aqui, ó. Agora, para a gente retornar essa lista filtrada, a nossa regra é a mesma que a gente usou aqui, ó, no list filtered, aqui desse jeito. Então eu vou copiar e vou apagar esse computed aqui, ó. A gente vai jogar aqui dentro, ó. Só que em vez do list item, a gente joga o list normal, dessa forma. Então você vê que não mudou nada, só mudou a forma de fazer aqui. E no final, para essa lista que ele está gerando virar um observable list, eu uso as observable também. E legal que eu posso definir um valor inicial, para ele não iniciar com nulo. Então eu vou iniciar com array vazio, beleza? Dessa forma, a gente pode trabalhar o output também como observável. Isso nos permite a gente rodar também dentro de um computer, como a gente pode fazer aqui, ó. Eu pegar o output, que é o observable string, output, pegar a data, né? O data desse cara, porque essa string, como ele é reativo, ele tem o data, o erro igual o snapshot da vida. E aqui, ó, ele vai rodar esse cara e vai retornar o valor que ele tem que retornar aqui no computer. Então toda vez que essa string modificar, ele vai fazer esses negócios aqui tudo. E o total check também vai funcionar. Já na nossa view, como é que a gente faz para esse output rodar? Esse output, como eu falei, ele é como se fosse um snapshot, sem precisar de um stream builder, né, como geralmente eu utilizava no blog. Então eu posso usar aqui, ó, controle.output. Na verdade, eu estou botando fora do build, né, aqui dentro. Então, ó, aqui eu tenho que, no caso, posso fazer o teste, ó, controller.output.data. Ele tem data, ele tem o erro também da string, ele tem o has zero normalmente, ó, tá? Então ele tem um data aqui. Eu posso perguntar, se ele for nulo, então, né, eu faço o return do center, um circular progress indicate, para ele ficar loadando ali a tela. Se não, eu posso retornar o data diretamente aqui, ó. Eu posso retornar o output.data e aí pegar o valor dessa string sem precisar de um stream builder, né? Então, acesso dessa forma também normalmente, e aí eu tenho a minha string já funcional. Então, você nota que não teve muita modificação. Porém, tem uma coisa que a gente precisa falar, né? Deixa ele fazer aqui o hot reload, né, dele, que é um pouquinho mais demorado na parte aqui do Flutter Web, que a gente está usando como emulador agora. Então, como eu estou usando o Flutter Web, ele é um pouquinho mais chato com os erros, né? Então, aqui no meu total check, como se trata de uma string, ele vai acabar vindo nulo a primeira vez. Ou eu posso fazer o teste de nulo, ou eu posso vir em .value, que aí como eu já estou com inicial value, ele sempre vai vir uma string vazia. Aí ele não vai ter problema de dar erros, esse tipo de erro assim. E o Flutter Web, quando é um pouco mais chatinho, ele vai dar esse tipo de travada. Com esse detalhe resolvido aqui, a gente pode seguir, ó. Então a gente vai fazer um teste aqui, ó, para ver se ele vai aparecer. Olha só, aqui, ó, se eu for adicionar o nome Jacob, ó, e apertar, você vai ver que ele não vai aparecer. Mas por que ele não apareceu? Porque no Dart, no JavaScript, no Java, no C Sharp, são linguagens que não trabalham com ponteiros. Ele tem um relacionamento com objetos um pouco diferente. Como por exemplo, se você tem um objeto e uma propriedade desse objeto
for alterada, o que você altera daquela propriedade? A referência na memória dela. Então, você inclusive pode fazer isso, passar a tua variável para outro método, por exemplo, e alterar a propriedade lá, que ela vai refletir na tua instância lá em cima. E é isso que acontece aqui também. Como a gente está pegando a referência direta aqui, ó, do item, então quando eu envio, quando eu faço o add, né, aqui por exemplo, eu estou fazendo diretamente a alteração. E aí, quando eu envio para minha stream, o observer ele fica confuso, porque ele já vê que esse arquivo está aqui na memória e eu estou enviando outro, vai bater tipo um distinct, então ele não vai atualizar, porque esse cara já existe na memória, então esse é um tipo de erro que pode dar. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que garantir que essa lista seja um novo objeto. Então, mesmo que a gente queira recuperar essa lista, a gente tem que usar o seguinte, ó, tem que criar um list from e jogar a lista aqui dentro. Porque isso aqui vai garantir que a lista é uma lista nova de item model. E a gente faz a mesma coisa aqui por remove também. Dessa forma, agora a gente garante que a gente está enviando para a stream um objeto novo, né? Um objeto novo e não referência de um objeto do que está sendo feito lá na stream, né? Lá no observable stream, por exemplo. Então, garantindo assim, isso é um negócio que acontece com listas, com frequência, muito, né? Então, se isso acontecer com você, tá alterando e não modificar, você já sabe que é por causa disso. Então, agora se a gente for testar, ó, colocar aqui Jacob, ó, você vai ver que ele já vai, ó, funcionar. Colocar aqui, João, você vai ver que ele vai funcionar também. Se eu editar aqui, ó, procurar por Jacob, ele já apareceu também, e eu posso excluir. Então eu tenho minha lista totalmente funcional também, usando aqui, ó, esse método do RxDash. Combinei dois stream builder, na verdade, combinei dois subjects, dois stream controller, né, que são subjects, e aí eu combinei com o command last, transformei essa string que vem aqui, ó, criado aqui, com as observable, e ainda dei um valor inicial para ela. Então, isso fez com que o meu output ganhasse poderes de observer, e aí eu posso colocar ele dentro de um observer aqui na view, e ele funciona como snapshot, sem eu precisar colocar ele dentro do stream builder, beleza? Então, essa foi a última aula. Com certeza, algumas pessoas podem ter achado essa parte confusa, mas para isso tem essa parte aqui do canal, essa playlist falando sobre programação reativa. Com MobiX você consegue fazer tudo ou quase tudo, mas tem coisas que você precisa utilizar, como o Firebase, como eu falei no começo, como outras coisas que tem streams. E você pode transformar essas streams, ou se você domina streams, prefere trabalhar em observable streams, e aí trabalhar no escopo do MobiX normalmente. Beleza? Espero que você tenha gostado da série. Compartilha a playlist toda para os seus amigos, para outros grupos do Flutter. Vamos fazer essa tecnologia vingar aqui também, tá bom? Um abraço. Tchau.